É a voz que eu dirijo a minha prece de manhã, já me escutais. Desde cedo eu me preparo para a voz e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, graça e paz, cara amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, a Palavra de Deus no Santo Evangelho neste sábado, com o qual nós estamos concluindo a 25ª semana do Tempo Comum. Nós sabemos que o sábado, biblicamente falando, é aquele dia em que Deus, depois de ter criado todas as coisas, Ele olha para a sua criação, Ele contempla a sua criação e a Bíblia diz que tudo que Deus fez, Ele viu que isto era bom. Para nós também o dia de sábado é esse dia de olharmos para trás, para uma semana que a gente viveu e perceber qual foi o caminho que a gente fez. Melhor do que isso, é dia de a gente perceber qual foi o caminho que a palavra fez para chegar até o coração da gente, para entrar na nossa vida, para fazer carne da nossa carne. E é uma coisa interessante que Deus, vendo todas as suas obras, e tem uma coisa que a gente diz no ofício de Nossa Senhora, e todas as suas obras com elas coroou, não é? Maria é o coroamento de todas as obras de Deus, porque chegando à plenitude dos tempos, à plenitude da criação, Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher. Por isso, cada sábado é dia de a gente contemplar a semana que a gente viveu, as coisas que a gente fez, aquilo que a palavra fez na nossa vida, mas sobretudo é hora de contemplar aquilo que a palavra fez na vida da humanidade. Ela se fez carne no ventre de Maria. Por isso, cada sábado tem um quê de mariano. E com Maria a gente aprende também a contemplar a ação de Deus na nossa vida. E Maria contempla não apenas com seus olhos, Maria também contempla e sobretudo contempla com o seu coração, com o seu ouvido. A Bíblia diz que das coisas que acontecia com Jesus, Maria conservava no seu coração, guardava no seu coração e fazia o quê? Meditava. Às vezes a palavra meditação, se a gente fala hoje em dia, a palavra meditação é uma palavra que vai ter uma série de compreensões. O que é que significa a contemplação? Ou melhor, a meditação na concepção cristã, na concepção judaica, na concepção budista, na concepção hinduísta, na concepção dos nossos índios. Então a gente vai ver que é uma palavra que significa muitas coisas. Para uns a meditação é ficar ali pensando sobre alguma coisa, para outros talvez a meditação seja ficar pensando na sua respiração, sentindo o seu corpo, e tudo isso tem razão. Significa todas estas coisas. Para nós cristãos a palavra meditação tem também um quê de dizer assim que os antigos usavam, que era a palavra ruminação. O fato de mastigar, de sentir o gosto, de buscar o sabor das coisas. Então, cada sábado é aquele momento em que a gente entra nessa atitude contemplativa, de buscar o sabor das coisas acontecidas, de sentir o gosto dessa palavra que a gente foi ouvindo durante a semana e o que esta palavra foi fazendo, foi realizando na vida da gente. Você já sabe, não é? Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho essa alegria de, com você, meditar a Palavra de Deus deste sábado da 25ª Semana do Tempo Comum. Nós estamos, durante este período do ano litúrgico, escutando o evangelista Lucas. E eu tenho dito, eu tenho insistido, sobretudo nesse que é o mês da Bíblia, nessa importância dessa figura de Lucas. Ele não viveu entre os apóstolos de Jesus, os que foram diretamente, que estavam diretamente em contato com Jesus, mas ele recebeu aquilo que a comunidade entregou para ele. Lucas é alguém que vive da tradição da igreja. A palavra tradição significa a entrega. E aqui tem uma dupla face dessa palavra entrega. A entrega significa alguma coisa que realmente você dá, que você doa para o outro, mas a entrega também pode significar aquilo que você entrega para um terceiro, ou seja, uma delação. A gente ouve muito no mundo do crime, etc., dizer assim, fulano entregou Beltrano. Não é? Quer dizer, colocou às claras aquilo que de errado a gente ou alguém estava fazendo. Então, a palavra tradição, nesse sentido, ela que tem essa raiz que significa entrega, ela pode ter um lado contrário, que pode significar também traição.
Então, quando a gente entrega alguma coisa para alguém, no caso desses dons que são da fé, a gente tem que entregar sem trair o conteúdo, entregar sem adulterar o conteúdo. E é muito interessante a gente notar isso, né? Ontem a gente fazia questão de mostrar como Lucas e a nossa vida de oração é assim um pouco formada por tudo aquilo que Lucas foi entregando para a gente. A gente lembrou a oração do Ângelus, que gira em torno da visita do anjo, que quem contou para nós foi Lucas. A própria oração da Ave Maria, que é Lucas que transmite para a gente, dizendo as palavras que foram ditas por Gabriel, que foram ditas por Isabel e assim sucessivamente. Lucas também forma um pouco, dá para nós o significado até do calendário litúrgico. Porque, por exemplo, a gente celebra a festa de Pentecostes 50 dias depois da Páscoa. Quem é que dá essa informação para a gente? É o evangelista Lucas. Então ele ajuda a formar o ano litúrgico no qual nós vivemos. A festa da Ascensão do Senhor, 40 dias depois. Quem é que dá essa informação? De novo, Lucas. Então Lucas dá forma, dá gosto, dá estrutura. Veja o que é uma inteligência colocada a serviço da fé. Ele que era um médico, ele que era um historiador, um artista, né? A Lucas também se deve à tradição dizer que ele era um pintor. Então todos os seus dons de inteligência, de arte, de estudo, seus estudos a favor da comunidade cristã, faz sim que você e eu até hoje sejamos influenciados por aquilo que ele entregou às gerações que não conheceram Jesus diretamente, como ele mesmo não conheceu, mas ele usou a sua inteligência para conhecer Jesus. Eu já disse que a estratégia de Lucas é aquela de querer fazer de você e de mim um teófilo, uma teófila, uma amiga, um amigo de Deus. Lucas vem, porém, de uma sociedade, a sociedade grega, cujo ideal era se tornar filósofo. A gente conhece a filosofia, né? Conhece Sócrates, eu só sei que nada sei, e aquilo que ele leu no frontispício do templo de Atenas, lá no templo de Apolos, conhece-te a ti mesmo. Então esses ideais da filosofia. E Sócrates, que nada escreveu, ele teve um discípulo muito bravo, muito bom, e o nome desse discípulo era Platão. Platão sim contou muitas coisas da vida de Sócrates, muitos diálogos de Sócrates chegam a nós através da pena, através da escrita de Platão. E Platão ele dizia que a filosofia, a raiz da filosofia, o início da filosofia é a admiração. Olha, se a gente começa a separar as sílabas da palavra admiração, a gente vê esse componentezinho mira. A mira, não é quem pratica o jogo de dardos, né, de flecha, precisa mirar bem para a flecha chegar até o seu alvo. Então mirar é a capacidade de olhar bem. E aí eu dizia que o sábado deve servir para a gente como um momento de contemplação. Mas uma coisa que existe na nossa sociedade, que é uma sociedade que vive de imagem, e a gente sabe que os orientais diziam que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Agora, o que acontece nesse mundo que é feito de imagem? As cores são muito importantes, os filtros, né, que vão colocando, que altera a imagem, que tira as rugas, isso, aquilo, outro. Mas tem ainda um outro detalhe que é interessante, não é, neste mundo das imagens, né, que os orientais dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, é que as imagens, por exemplo, no mundo da internet, da televisão, etc., são imagens com movimento. E uma coisa que acontece muito é que há muito movimento. Presta atenção, bota o relógio ali, um cronômetro, e fica olhando uma imagem num filme, na televisão, num jornal, e veja em quantos minutos se muda de posição. Porque o cérebro está sempre em ação. Ninguém tem paciência para fixar o olhar. É interessante que Jesus na sinagoga de Nazaré, lá se diz que todos tinham o olhar fixo nele. A contemplação é essa capacidade de fixar o olhar. E não diz assim, fixar a imagem, porque as imagens de fato elas vão estar correndo de um lado para o outro, mas é preciso você fixar o olhar, ter o olhar permanente. O olhar não deve sair fugindo atrás da imagem que passa. O olhar sereno, o olhar seguro, o olhar tranquilo, o olhar que pousa, o olhar que para. Se deixa as imagens correr, o olhar não pode se apegar à imagem que passa. Mas quem olha deve ter a
consciência de que está olhando, de que está vendo, de perceber que tem movimentos e não se deixar arrastar por esse movimento. Platão começava dizendo isso, né? Que a raiz de toda filosofia é a capacidade de admirar, de perceber isso, de perceber que tem movimento, de perceber que tem mudança. Vocês estão vendo aqui na Europa, nós já mudamos, né? Eu já tenho que me proteger um bocadinho mais para estar do lado de fora, porque mudou, nós já estamos no outono. Vocês aí no Brasil, no hemisfério sul, já entraram na primavera. As coisas estão mudando, mas o olhar precisa ser esse olhar centrado, esse olhar calmo. E quem olha deve ter essa consciência de que está olhando, de que está contemplando. Lucas, portanto, vem dessa cultura da filosofia, de quem quer ser amigo da sabedoria, que tudo deve começar com essa admiração. Essa admiração que se interroga diante do que vê. Agora, quem quer se tornar teófilo, amigo de Deus, deve também ser capaz de admirar. Então, esse mirar, que eu já disse, que é olhar, interessante que dentro dessa palavra vem outras, né? Milagres, em latim se diz miraculum. Então, é essa capacidade também de perceber a vida que se manifesta para nós como um milagre, como alguma coisa que passa diante dos nossos olhos e que deve chamar a nossa atenção e que deve despertar a nossa admiração. As ações de Deus, aquilo que Deus faz e que deve fazer com que o homem também se admire. O evangelho de hoje é o de Lucas, no capítulo 9, versículos de 43 a 45, poucos versículos, e ali a gente ouve Lucas nos dizer o seguinte: todos estavam admirados com as coisas que Jesus fazia. Aqui a gente vê também, olha o sábado que eu disse que é o dia em que Deus contempla o que Ele fez e viu que aquilo que Ele fez é bom. Por que essas pessoas ficam admiradas com o fazer de Jesus? Porque no fazer de Jesus encontra alguma coisa que é típica do fazer de Deus. Tudo que Deus fez é bom, tudo que Jesus faz também é bom. E por isso as pessoas ficam admiradas com aquilo que Ele fazia. E então, Jesus, vendo esta admiração, Ele fala para os seus discípulos. Porque, para mim e para você, a gente precisa ir também além da admiração. Não simplesmente ficar encantados com aquilo que a gente vê. Então Jesus agora fala para você e para mim, para nós que somos discípulos, aprendizes seus, olha o que é que Jesus diz: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. Como assim? Fixem na mente de vocês estas palavras que eu vou dizer. E como é que a gente fixa na mente uma palavra? Uma das formas de a gente fixar alguma coisa na nossa mente é a repetição. Os antigos latinos diziam repetitio mater studiorum. A repetição é mãe dos estudos. Como é que a gente decora uma coisa, assimila uma coisa? Não é repetindo, a gente não conteúdo, a gente vai ter repetindo. Então, fixar alguma coisa na mente, para fixar alguma coisa na mente, o método é este também, de repetir. E essa era uma forma que os antigos tinham para a palavra meditação, e repetindo sempre aquela mesma coisa, repetindo. Guta cavat lapidem non visced sepe cadendo, diziam os latinos. A gota não fura a pedra pela força, mas caindo muitas vezes. Você já viu que às vezes tem uma bica, uma fonte, não sei o que, tem uma pedra, às vezes a pedra está furada, está lisinha, porque uma gota vai caindo ali, vai caindo, vai caindo. Não é que tem tanta força na gota, mas de tanto ela cair naquele mesmo lugar, ela fura. A pedra é furada pela gota, não pela força, mas porque ela vai caindo muitas vezes. A meditação, a repetição, fixar alguma coisa na mente, se faz assim, a repetição. Isso é para o bem e para o mal. Já dizia aquele famoso Goebbels, lá da Alemanha, que uma mentira, se ela é repetida hoje, se ela é repetida amanhã, ela fixa na cabeça das pessoas e tem um tom de verdade. As pessoas passam a acreditar naquilo. De tanto ouvir, já não se questionam mais, já não pensam mais, repete, acredita naquilo.
Isso é a força negativa dessa repetição, do fixar alguma coisa na mente. Mas tem também a força positiva de fazer isso. Se a gente também se entrega ao bem, se a gente está ali nessa contínua repetição do bem, ele também vai se fixar dentro de nós. Portanto, Jesus nos diz, né? Prestem atenção às palavras que eu vou dizer, fixem na mente essa palavra que eu vou dizer. Qual é a palavra de Jesus? Ele diz, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Ontem Pedro dizia, tu és o Messias. E Jesus começava a dizer que o Filho do Homem, ele não se chama de Messias. Ele não se dá o título de Messias. O Messias era o título daquele que é o ungido. Jesus não se apresentou a ninguém assim, dizendo, eu sou o Salvador, eu sou o Redentor, eu sou aquele que tem uma solução para estes problemas que vocês estão... Eu sou o... Não. Jesus não fez essa autopublicidade, essa autoproclamação. Pedro reconheceu que ele era um Messias, de fato ele dizia, eu sou o Messias, mas não vou ser o Messias para me comportar dessa maneira que você e que outros estão pensando. Aí Jesus esvazia daquele conteúdo ideológico, sim, ele é o Salvador, mas a salvação vai ser feita em um processo que é bem diferente daquilo que está na mente da gente. Olha esse cuidado de Jesus, essa fineza de Jesus, essa delicadeza de Jesus. Nós devemos também ser assim. Ter consciência daquilo que a gente pode fazer, da ajuda que a gente pode dar, de soluções com as quais a gente pode colaborar, mas entrar nessa lógica de Jesus, que é a lógica não de se apresentar como o Messias, mas se apresentar como Filho do Homem, como um homem. Ele era Deus, mas se apresenta como Filho do Homem, como filho da nossa humanidade, como filho dessas fraquezas que a gente também carrega, igual a nós em tudo, menos no pecado. Essa é a beleza do Evangelho, de quem se apresenta como servo. Por isso Jesus vai dizer no fim do seu percurso, eu estou no meio de vocês como aquele que serve. O Filho do Homem é este, é o servidor. Então o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Ser entregue nas mãos dos homens é a palavra que significa vai ser traído pelos homens. E aqui é bom que Lucas diz essa palavra homens, porque isso aqui não significa simplesmente o povo de Israel, o povo judeu, mas é a humanidade que não sabe acolher essa entrega que Jesus faz, que é a entrega eucarística, como o pão da Eucaristia que é colocado na mão da gente, assim Jesus é entregue, mas às vezes a gente faz aquela entrega traidora, não é? Acolhe Jesus, não é, mais traindo, desvirtuando os ideais da sua palavra, do seu evangelho, do reino que ele prega e que ele propõe para nós. Mas os discípulos, escutando essa palavra de Jesus, que ele seria entregue nas mãos dos filhos dos homens, eles não compreendiam o que Jesus dizia. Estamos vivendo um mês da Bíblia que está lentamente chegando ao fim. Aí a gente sempre se pergunta, diante dessa palavra de Deus, a gente compreende o que está sendo dito nessa palavra? Maria, quando o anjo Gabriel chegou para ela, ela não compreendeu bem ali aquele discurso. Ela perguntava, como é que isso pode acontecer? Maria queria compreensão. A verdadeira discípula, ou o verdadeiro discípulo, busca compreender. E eu e você também devemos fazer a mesma coisa, devemos querer compreender esta palavra que nós escutamos, essa palavra que nos é ofertada. Mas como compreender esta palavra, cujo sentido muitas vezes fica escondido para nós, cujo sentido fica oculto aos nossos olhos e aos nossos ouvidos muitas vezes? Para entender essa palavra, a gente tem que superar a barreira do medo. E como é que se supera a barreira do medo? Fazendo perguntas. E Maria, por isso ela perguntou, como é que isso vai acontecer? Por isso ela é modelo de quem sabe meditar a palavra de Deus, porque ela sabe perguntar, porque ela não tem medo de perguntar. E a primeira coisa que o anjo Gabriel diz a Maria, não tenhas medo. Então vamos pedir hoje essa graça a Deus, de não ter medo da sua palavra. A graça de saber formular perguntas. De saber formular perguntas, porque parece que essa é uma coisa que nos está faltando. Há muita informação, mas pouca capacidade de questionar. A capacidade de fazer questionamentos, de perguntar, de se interrogar diante de tudo aquilo
que a gente escuta, diante de tudo aquilo que a gente vê, diante de tudo aquilo que a gente ouve. Portanto, minha amiga, meu amigo, essa é a graça que a gente deve pedir ao fim dessa semana, juntamente com Maria Santíssima, a nossa mãe. A graça de saber fazer perguntas. Padre Zezinho tem uma música muito interessante. Se tu não fazes perguntas, como pretendes saber? Como é que nasce uma nova estação? Como o inverno se torna verão? Então a gente não deve conservar as mãos sempre juntas e alienado não fazer perguntas. A gente deve pedir a Deus essa graça de sair da alienação, se desalienar, questionando, fazendo perguntas. Os tiranos não gostam de perguntas, detestam ser interrogados e acham que fazer perguntas é uma insolência. Aquilo que é típico de Deus, olha o Evangelho de Jesus, olha os discípulos como era que eles estavam com medo, não fazia pergunta. Tem gente que dá resposta grossa, que é estúpido quando alguém faz uma pergunta, que ridiculariza a pergunta do outro. Lucas está mostrando aqui para nós no Evangelho de hoje, não, que é o contrário. A gente tem que ter coragem de fazer pergunta. Não pensar que toda pergunta seja tola e sem sentido. O início da filosofia, diziam os antigos, é essa admiração. É permitir-se ficar admirado e se perguntar. E você, minha amiga, meu amigo, não tenha medo de escutar perguntas, mas desconfie de todos aqueles que não querem ouvir perguntas, que detestam perguntas. É preciso que a sociedade pergunte, é preciso que a sociedade interrogue, é necessário questionamento, é necessário que a gente muitas vezes coloque as pessoas contra a parede, com as perguntas que a gente tem para fazer. Tenha medo de quem não permite que perguntas sejam feitas. Tenha medo de quem quer calar a pergunta dos outros. Tenha medo de quem tem pavor de denúncias. Não. É preciso deixar que a sociedade pergunte, que o povo fale, que o povo interrogue. Isso sim é próprio do cristianismo, isso é próprio da palavra de Deus. Porque se hoje a gente tem o Evangelho de Lucas na mão, é porque ele fez muitas perguntas. Como é que ele soube do diálogo de Maria com o anjo Gabriel, se ele não estava lá? Porque ele fez perguntas. Ele perguntou a Maria. E Maria respondeu sem medo às perguntas de Lucas. Disse que certamente o anjo a percebeu perturbada com o que ela estava vendo e que por isso o anjo disse para ela, não tenha medo. Lucas fez perguntas a Maria. Lucas perguntou a Maria como foi que aconteceu o anúncio do anjo a Isabel. Lucas perguntou qual foi a reação de Isabel quando Maria chegou. Lucas perguntou, Lucas questionou, Lucas soube fazer perguntas. E o resultado das perguntas de Lucas se chama isso: boa notícia, Evangelho. Nenhuma notícia boa pode chegar se a gente não souber perguntar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração. Chegue a vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Um feliz sábado, uma feliz conclusão de semana. Preparemos-nos para amanhã, a nossa celebração da Páscoa semanal, nosso domingo, encontro com o Senhor, com a nossa comunidade. Graça e paz para todo esse dia, minha amiga, meu amigo. Um abraço aqui a vocês que estão acompanhando a live no dia de hoje. Eu tenho aqui acompanhando essa live a nossa cara Aline Sampaio. Um abraço, Aline. Obrigado pela sua companhia. Um abraço para o Elbi Copissage, também aqui passou pela nossa live. A Bia Ângelo. Tinha aqui uma outra pessoa que eu vi o nome e agora me parece que sumiu dos meus olhos. Bom, então um abraço para vocês aqui acompanhando essa nossa live. Um abençoado sábado.